Bem, pessoal, vamos lá então, nosso segundo bloco. A gente está falando agora das disposições gerais dos crimes contra a dignidade sexual. Trouxe para nós as observações a respeito do artigo 225, a respeito aí da ação penal, né, que passa a ser incondicionada em todo e qualquer crime contra a dignidade sexual. E a gente encerrou ali a nossa discussão, puxando sempre, né, o ensejo de vocês, o interesse de vocês para o nosso segundo bloco, a respeito aí do caso Mariana Ferrer. Né, nós tivemos aí divulgado em âmbito nacional e inclusive internacional o caso de uma jovem que, em tese dopada, teria ali sido vitimada num crime de estupro, inclusive à época supostamente virgem, né, em que em uma determinada casa muito bem relacionada, né, da alta sociedade, uma casa noturna, essa jovem teria sido aí vítima de um grande empresário vinculado aí a alguns jogadores de futebol e etc, uma figura pública em âmbito nacional, né? Bem, primeira ocorrência que nós temos que dizer é que nem tudo que está na mídia nós podemos ter como certo, ter como realidade. É imprescindível a análise do processo. É imprescindível a análise do processo. Contudo, daquilo que foi noticiado, veja-se que nós tivemos lá a notícia do vestido da vítima sujo de sangue, vídeos, né, do momento em que ela acorda e vai embora do estabelecimento. Ela mal consegue andar, ela vai se apoiando nas paredes, porque ela mal consegue andar. Nós temos ali prints dela pedindo socorro às amigas, né, alguns momentos antes do ato sexual, porque ela não conseguia se compreender, ela não conseguia entender absolutamente mais nada. Então, ali são fortes indícios de condenação, né? E nos casos contra a dignidade sexual, nós temos já exarado entendimento pelo Supremo Tribunal Federal de que a palavra da vítima tem relevante valor. A palavra da vítima ter relevante valor é a mesma coisa de se afirmar que a palavra da vítima pode ser concebida como única prova para a condenação? Bem, ao meu ver, indene de dúvidas que não. A palavra da vítima ela tem relevante valor, sim, quando dos crimes contra a dignidade sexual. Mas para quê? Para corroborar os outros elementos de prova, ou ainda que a palavra da vítima tenha um forte valor e seja aí corroborada por outros elementos de prova. Note-se que a jovem afirmar que foi dopada é algo que merece prova. Então eu não sei se no processo foi feito ali um exame toxicológico que constatou de fato drogas ilícitas, né, no sangue da vítima. Então não sei de fato se no processo há provas de que ela foi dopada, tá? É a primeira observação que a gente tem que fazer. A segunda observação que a gente tem que fazer é que ela, com a alegação de que estava completamente dopada, ela não vai se lembrar do que ocorreu entre o intervalo de tempo em que o sujeito leva ela até o quarto, até o intervalo de tempo em que ela acorda com dificuldade e vai embora. Então, nesse intervalo de tempo, a ocorrência ali deve ser feita por meio de prova. E nós tivemos ali constatação de sêmen do suposto, então, agressor, na calcinha da vítima. Então, nesses casos, né, temos aí a palavra da vítima de que não se recorda, de que não se lembra de absolutamente nada. Nós temos ali o fato de que a vítima, ao que parece, ao que tudo indica, era a época da agressão virgem. Então, note-se que as palavras da vítima, né, no sentido de ter sido dopada, ela vem sendo corroborada por outros elementos de prova. São eles sangue no vestido, são eles sêmen do agressor na calcinha, são eles o fato dela ter sido filmada quando da saída do estabelecimento em dificuldades sérias, né, de locomoção, com andar completamente cambaleante, inclusive com o cambalear mais forçoso, quer dizer, mais intenso do que o típico da embriaguez, tá? Então trago para vocês aqui algumas considerações de um caso extremamente polêmico que culminou aí na absolvição
desse suposto agressor. Então, esse então suposto agressor, hoje não mais, porque ele foi inocentado, esse não suposto agressor, eu imagino que haja recurso, pendente apreciação, mas esse suposto agressor, ele foi aí inocentado, tá? E a questão da seletividade, né, do direito penal, ela deve ser sim considerada. Vocês vão passar por isso, tá? Vocês vão passar por casos em que vocês vão estar representando pessoas de classes extremamente baixas e, obviamente, não fazendo juízo de universalização, nós não podemos generalizar, mas pode ser que o juiz que aprecia o processo não aprecie com tanto tato, com tanto zelo, como se fosse lá um sujeito endinheirado, um sujeito da mais alta burguesia, um empresário vinculado aí ao ramo, inclusive, do futebol. E aí, nesses casos, é óbvio que esse sujeito ele vai contratar os melhores dos advogados, né, os mais famosos dos advogados, e falar que o tratamento é igual entre os advogados dentro do Poder Judiciário, com redobradas vênias, deixo estar que não merece generalização, porque nós temos que a maioria das autoridades dentro do Poder Judiciário, dos servidores até os magistrados que eu digo em sentido amplo, estou falando dos juízes, desembargadores e ministros, tá? Todos eles, a maioria deles, são muito bem comprometidos, muito bem estudados e firmam o compromisso exigido pelo artigo 37 da Constituição Federal no sentido da moralidade e da impessoalidade. Contudo, em todos os ramos existem maus profissionais, existem maus servidores. Tá? E aí esse sujeito contrata, né, um volume de grandes advogados que com certeza prestaram ali um brilhante trabalho no estudo da prova, mas deixo expresso, não posso fazer juízo de valor como técnico porque não conheço o processo. Não conheço a prova, conheço aquilo que foi noticiado. Bem, daquilo que foi noticiado, nós temos uma aferição concreta, tá? Nós temos uma aferição concreta, nós temos uma presunção de que, ao menos, esse caso fugiu da realidade. No mínimo, esse caso fugiu da realidade. Bem, no mínimo, esse caso fugiu da realidade por quê? Porque nós temos casos de condenação por estupro em que foi coligado ali tão somente a palavra da vítima a mais um mero indício de prova. Então, nós tínhamos a palavra da vítima e apenas um indício a corroborar a palavra da vítima, e nós temos aí várias jurisprudências possibilitando o juízo condenatório, desde que a palavra da vítima seja corroborada por, no mínimo, um elemento de prova e de que essa prova que corroborou a palavra da vítima não veja prova em contrário ser produzida. Nós temos aí fartas jurisprudências nesse sentido. Contudo, no mínimo, eu não estou dizendo que a apreciação do caso ela foi equivocada, porque ressalto pela derradeira vez, não conheço o processo. Mas, no mínimo, esse processo fugiu à regra, porque ali existiam, sim, fortes indícios da existência dessa violência sexual. E a partir do momento que existiam ali todos esses indícios, né, e a palavra da vítima ela deve ser considerada como forte indício, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Veja que eu não estou falando aqui da palavra da vítima do momento sexual, porque no caso dela a gente teria ali um estupro de vulnerável, porque a alegação dela é de que ela fora dopada. Então, no caso, a palavra dela ela deve ter considerável valor com base naquilo que aconteceu antes e depois. E aquilo que aconteceu antes e depois, com o arcabouço de prova ali coligado, pode assegurar, sim, um juízo condenatório. Veja, pode ter sido produzido prova em contrário, que tornou ali a absolvição medida de rigor. Estou fazendo uma análise meramente daquilo que foi noticiado e estou deixando expresso a vocês que, sim, existe seletividade penal, sim. Né? Nós temos aqui no Brasil, já falei inúmeras vezes, mais de 800 mil presos e a maioria deles negros, pobres e favelados, tá? A regra é essa, não se foge à regra quando a gente fala aí do sistema prisional brasileiro. Não no outro enfoque, nós temos que falar aí do estupro num primeiro momento coletivo. Nós temos uma causa de aumento de pena, que nos diz: a pena é aumentada da 4ª parte se o crime é cometido
com concurso de 2 ou mais pessoas. Veja-se que essa causa de aumento, eu estou falando aqui de uma causa de aumento em disposição geral. Então, isso é aplicado a todos os dispositivos ali anteriores. E lá nos diz que a pena é aumentada da 4ª parte se o crime é cometido com concurso de 2 ou mais pessoas. Ressalto que alguns anos atrás nós tivemos aí um estupro coletivo em que uma jovem alegada ali a embriaguez foi violentada em tese por mais ou menos 30 rapazes. Nesse caso, ressaltei e ressalto novamente a posição de que a embriaguez, na acertada jurisprudência do Tribunal do Rio Grande do Sul, para a configuração do crime de estupro de vulnerável, ela deve ser completa, de forma que a vítima não consiga ali exprimir a sua vontade ou não consiga, muito menos, oferecer resistência, tá? Então, agora, nós passamos ao inciso 2º do artigo 226, que nos diz que a pena é aumentada da metade se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Veja que ali a legislação nos traz um rol exemplificativo. O artigo 226, inciso 2º, nos traz um rol exemplificativo. O que é um rol exemplificativo? Bem, um rol exemplificativo, ele nos traz algumas hipóteses de incidência da causa de aumento de pena, mas essas hipóteses não são as únicas. Elas não são as únicas por quê? Porque ao final ele nos diz, ou por qualquer outro motivo, tiver autoridade sobre a vítima, ou por qualquer outro motivo, tiver autoridade sobre a vítima. Então é possível enquadrar, por exemplo, aqui o professor que violenta sexualmente uma aluna. Nesses casos, indene de dúvidas que o professor tem uma relação de autoridade com a aluna. Ora, é perfeitamente possível que um promotor de justiça que violente uma estagiária seja incluído aqui no artigo 226, inciso 2º. Porque há uma relação de autoridade. Então, a disposição aqui do artigo, ela é meramente exemplificativa. E ela traz para nós as situações mais comuns, em que padrastos, em que ascendentes, infelizmente, descendentes, praticam ali os crimes contra a dignidade sexual, contra as vítimas de quem tem a autoridade. Eu deixo aqui expresso a possibilidade, e a jurisprudência já é uníssona nesse sentido, a farta jurisprudência nesse sentido, de que o estupro pode ser cometido por omissão. Ora, como assim o estupro pode ser cometido por omissão? Bem, o estupro pode ser verificado por omissão imprópria. Omissão imprópria é quando a parte tem o dever, o agente tem o dever de proteção, vigilância e cuidado, quando a parte tem a condição de garante ou garantidor. Nesses casos, a mãe, que mesmo sabendo que o marido, violenta ali a filha, então a mãe tem uma relação conjugal com um sujeito que não necessariamente é pai da menina, e ela é conivente com a violência sexual sofrida por essa vítima. Nesse caso, a mãe responde também por estupro, tá? Por estupro na via da omissão imprópria. Então isso já está consolidado, a perfeita consonância, a perfeita aplicabilidade aí, por exemplo, do estupro, artigo 203, estupro de vulnerável também, 217A, tá? Quando a condição de garante ou garantidor, e aí o reconhecimento da omissão imprópria, Perfeito? Pessoal, então nesse aspecto, nós vamos então para o inciso 4º, de 1/3 a 2/3, se o crime é cometido. Agora sim, letra A, mediante concurso de 2 ou mais agentes. Mediante concurso de 2 ou mais agentes. Nós temos aqui o estupro coletivo, novamente, na forma da alínea A, de 1/3 a 2/3, se o crime é praticado. Bem, mediante concurso de 2 agentes,
e o estupro corretivo, que é o último tópico que nos pomos a debruçar. É o último tópico cujo desafio da aula é o entendimento. Bem, nós temos aqui para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Pessoal, principalmente dos anos 2010 para cá, nós tivemos uma intolerância que foi maior. Veja o absurdo, veja a teratologia. A intolerância sexual, ela foi maior de 2010 para 2020 do que dos anos 2000 para 2010. A intolerância sexual, ela foi maior, né, dos anos 2000 até 2010, perdão, dos anos 2010 até 2020 do que dos anos 2000 até 2010. Para quem não sabe, o Supremo Tribunal Federal incluiu como crime de racismo, tá? Incluiu como crime de racismo a discriminação derivada de orientação sexual. Então, o Supremo Tribunal Federal estendeu a interpretação do que seria racismo também às vítimas, né, LGBTs de discriminação fundadas aí em questão do gênero. Para quem não sabe, a Advocacia Geral da União opôs, quando a gente fala em embargos de declaração, o verbo nuclear da apresentação da peça é opor. Então, a Advocacia Geral da União, para quem não sabe, opôs o embargos de declaração para que o Supremo Tribunal Federal esclareça os limites dessa criminalização, de certa sorte que a Advocacia Geral da União, né, lá o Advogado Geral da União, defende, obviamente, o interesse ali da Presidência da República, da atual Presidência da República. Ele defende que a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao termo racismo, ela não pode ferir outras liberdades, a exemplo da liberdade religiosa e a exemplo da liberdade de expressão. Segundo a Advocacia Geral da União, não seria ali crime de racismo, uma discriminação contra LGBTs, de forma que não induzisse ao cometimento de crimes ou ainda que fizesse juízo depreciativo de valor contra a pessoa da vítima. Nós temos que a Advocacia Geral da União exarou ali um pedido para que o Supremo Tribunal Federal esclarecesse os limites dessa decisão, porque a supracitada Advocacia Geral entende perfeitamente possível a não aprovação pública, inclusive de orientações sexuais de terceiro. Então, para a Advocacia Geral da União, representando a atual Presidência da República, né, não seria violador o indivíduo manifestar no sentido de que ele não quer ter contato, ele não aprova homossexuais, transexuais, enfim, qualquer pessoa que fuja à normalidade ali, a normalidade de gênero, né, que fuja ao que é comumente aceito a relação entre homem e mulher. Bem, redobradas vênias, a Advocacia Geral da União, que eu repito, representa a atual Presidência da República, redobradas vênias, eu entendo que é uma discussão completamente absurda, completamente teratológica. Entendo que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi demasiadamente acertada. A orientação sexual das pessoas, tá? Isso não diz respeito a ninguém a não ser as pessoas e com quem elas se relacionam. Nós vivemos em um Estado laico, nós vivemos em um Estado em que a pluralidade de religiões é a realidade, a pluralidade entendida aí também, exatamente aqueles que optam em não usufruir ou não exercer nenhum tipo de fé, é a realidade. Então, quando a Advocacia Geral da União diz que a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal não pode ofender a liberdade de expressão quando se trata de LGBT, essa Advocacia Geral da União, ela está dizendo para todo o Brasil que eu não posso falar que eu não gosto de negro, que eu não aprovo negro. Mas eu posso falar que eu não gosto de homossexual, eu não aprovo homossexual, eu não quero receber homossexual na minha casa. Bem, pensar, você pode pensar o que você quiser. Pensar não é crime. Agora, falar, a partir do momento que você externa a sua opinião, me desculpe essa Advocacia Geral da União, mas isso para mim não é a opinião, tá? Isso para mim é um ataque enrustido de opinião.
Isso para mim é um ataque enrustido de opinião. É algo que o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte do Brasil, ela não deveria nem se debruçar a atender, porque na verdade nós vamos ter ali um estudo demasiadamente técnico de ministros da mais alta qualidade, simplesmente por conta de uma pirraça da Advocacia Geral da União, no sentido de que a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, filho, isso aí a tia Teté que ensinou lá na 2ª série. A liberdade de expressão é muito simples, tá? Você tem liberdade de expressão a partir do momento que você exara qualquer opinião. A sua liberdade de expressão termina onde começa o direito do outro. Então você pense o que você quiser, mas você externar não. Com a redobradas vênias, a Advocacia Geral da União entende que esse embargo de declaração, ele reflete esse perfil que nós vamos voltar a falar na próxima aula, esse perfil de intolerância que teratologicamente, de forma absurda, foi maior entre os anos 2010 e 2020, quer dizer, em que nós temos mais acesso à informação, nós temos mais acesso a diplomas, inclusive internacionais, do que entre os anos 2000 até 2010. Digo isso de forma expressa, não estou aqui fazendo demagogia. A sociedade brasileira retroagiu intelectualmente falando. A sociedade brasileira, no ponto em que retroage em intolerância, a sociedade brasileira, de certa sorte, retroagiu intelectualmente. Tá certo? Então, na próxima aula, a gente volta a falar disso.